Sejam bem-vindos a mais uma aula deste canal maravilhoso e hoje nós vamos falar como executar obras. E essa aula é para você que vai executar qualquer tipo de obra, seja uma reforma, seja uma construção do zero, seja uma ampliação, qualquer tipo de obra. Você precisa seguir essas etapas, tá? E é aqui que vai diferenciar um bom gestor de obras e não um tocador de obras. Se você não sabe a diferença desses dois, fica aqui comigo que eu vou explicar. Então, o que você vai ver nessa aula? As etapas e atividades que precisam ser feitas para gerenciar qualquer tipo de obra. Então, Natália, quais são as etapas de uma obra? Vamos lá, aqui para mim eu divido a gestão de obra em dois setores. Dentro desses setores nós temos várias atividades ou etapas, como você preferir, né? Como você quiser chamar. Então entenda, nós dividimos em dois setores e dentro de cada setor nós temos o que? Etapas que devem ser seguidas. Por quê, Natália? Vamos lá. Eu acredito, gente, que para você executar uma obra, existem duas etapas que elas são muito distintas. Uma etapa é a etapa de planejamento, que é aquela etapa que antecede a obra, e tem a etapa de gerenciamento. Quando alguém pergunta para você, Natália, a sua obra está atrasada? Você precisa ter um planejamento para dizer para aquela pessoa se está ou se não está. Se você não tem um cronograma, se aquilo não foi planejado, como você pode falar para aquela pessoa que a sua obra está atrasada, que o seu orçamento extrapolou? Com base em quê? Não tem como a gente gerenciar algo que não foi planejado. E aqui difere, né, um bom gestor de obra. Por exemplo, uma coisa que eu sempre gosto de falar para os meus clientes e que isso sempre acontece é assim: Natália, que eu tenho certeza que passa na cabeça deles, né? Por que contratar um engenheiro para executar a minha obra se eu posso contratar diretamente o mestre de obra e isso vai ser um custo mais barato, né? Vai ser mais em conta. E vamos lá. Então você resolveu, você tem uma casa para construir e aí você foi lá e mandou para um mestre de obra lá, orça para mim. Aí ele vai olhar seu projeto, vai olhar. Aí ele já tá aí na cabeça, porque ele já fez dezenas de obras como aquela. Aí ele fala, olha, eu vou cobrar R$800 o metro quadrado. E tá incluso a primeira etapa de elétrica, água fria e água quente, a fundação, estrutura, telhado, tudo. De mão de obra, tá? Mão de obra. Aí você fala, legal. Então a estimativa que eu tenho aqui é que eu vou gastar tantos de mão de obra. E aí vou colocar mais tantos de material, né? 50-50. Vamos colocar ali 50-50, tá? E aí você fala, beleza. Aí você fala assim, vou fechar com o mestre de obra. Aí o mestre de obra fala, não, vai fechar comigo? Beleza, eu posso para tal dia. Chegou lá tal dia, ele fala assim, olha, tô olhando aqui o terreno, peguei o projeto para estudar. Olha, hoje eu vou precisar de... vou começar com o gabarito da obra. Então eu preciso de 10 tábuas de madeira, preciso de linha, preciso de prego, preciso de um banheiro para deixar aqui na obra, né, pra gente poder usar, preciso de um barracão para armazenar essas ferramentas ou um container, e aí você tem que ir atrás de, será que eu alugo um container? Será que é mais em conta eu fazer um barraco e deixar o barraco ali do que ficar pagando mensalmente o container? Será que vale mais a pena eu montar um banheiro, já ligar a rede de esgoto e deixar um banheiro do que ficar pagando aluguel de um banheiro? E aí você tem que correr atrás de tábua, você não sabe para onde vai, enfim. Ou ele pode ir atrás e ele vai comprar nos lugares que ele quer. Você não sabe se tá caro ou barato porque você não tem uma análise de preços ali. Ele não vai ficar falando para você, olha, estou orçando aqui em 3 depósitos e esse depósito aqui tá mais barato. O mestre de obra ele não vai fazer isso. Ele vai comprar onde ele quer, o mais rápido, onde ele já conhece, que vai trazer facilidade para ele. Então, o seu cliente, ele vai ter que coordenar essa obra junto com a mão de obra. Então, ele não sabe se aquela atividade ela está sendo bem executada ou se está mais ou menos. Ela não sabe se aquele valor do cimento tá caro ou se tá barato. Não sabe se a obra tá atrasada ou tá em dia. Não sabe se já extrapolou o orçamento ou não. Porque assim, você pode ter 200 mil para gastar. Se daqui 3 semanas você já gastou 50, você fala assim, não, tá tranquilo ainda. Só que não foi nem 10% da obra. Então você já gastou um quarto
sendo que ainda não foi esse 1/4 de obra, foi 10%. Então quer dizer que você já gastou mais do que você estava previsto para gastar. Tô dando aqui exemplos rápidos, tá? Então, o mestre de obra, ele vai fazer exatamente isso. Ele não vai te passar um planejamento, ele não vai fazer um estudo, ele vai falar, olha, eu vou começar tal dia, eu te entrego tanto, mas aí chega final do mês ele fala, olha, esse mês a gente fez isso, isso e isso, então eu quero 20 mil. Aí você fala, mas será que essas atividades que ele fez é referente a 20 mil? Ou será que ele não fez menos do que 20 mil que eu tenho que pagar? Então não sabe. Então ele é o tocador de obra. Não é que ele não entende de obra, é que ele não vai fazer um planejamento para você. E aí entra o gestor de obra, onde ele vai estudar o seu projeto. Ele vai criar as estratégias de economia, de controle, de etapas de obra, ele vai fazer com que as coisas andem de forma correta, ele vai te passar um planejamento, ele vai te passar uma programação dos pagamentos, ele vai buscar cotações de material, ele vai te apresentar, ele vai falar, olha, essa atividade que o fulano eletricista fez está ok, pode pagar, é referente a 50%, é referente a 20%, então a gente faz toda essa gestão. E é aqui que difere, né, de fato. Não é que um exclui o outro, um é complementar do outro. Então, o gestor, ele vem para planejar e isso também vai trazer uma ajuda para quem vai executar. Do tipo, entrei na obra, eu vou fazer o meu serviço. Passou 2 semanas, fala assim, não, mas o eletricista tinha que passar uma tomada de piso aqui e não passou. Agora a gente vai ter que quebrar esse contrapiso ou quebrar o piso. E aí você tem um retrabalho. Então o gestor de obra, ele vai fazer com que todas essas equipes, elas trabalhem ali no determinado tempo para que uma não atrapalhe a outra, para que não haja retrabalhos e que o cliente receba esse planejamento. Por isso que, independente da obra que você for executar, você precisa seguir estas etapas, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Mas essa é a diferença. Então, vamos lá. Nós dividimos aqui no escritório em 2 etapas, ou 2 setores, setores. Esse setor de planejamento e setor de gerenciamento. E aqui dentro nós temos várias etapas. O setor de planejamento, ele é a parte que antecede a obra. Então, por exemplo, você fechou com o seu cliente, você fez o marketing, você fez a captação, o cliente falou assim, Natália, vou fechar com você. Aí você fala, glória a Deus, o que eu faço agora? E aí entra 2 coisas, tá? Aqui, gente, a gente usa 2 programas para gestão de obras. A gente faz pelo Notion, que ele é um aplicativo que não paga, ele não é um aplicativo de engenharia civil, de gestão de obras, mas é um aplicativo normal que você vai criando templates, e eu criei os templates pra gente gerenciar obras, tá? Então, se você quiser ter acesso ao meu template, você clica aqui embaixo, é só R$ 47,90, você vai ter acesso a todo o template que eu vou mandar aqui. Se você quiser aprender a usar ele, aplicar, ensinar a sua equipe, compra então o gerenciamento de obras na prática, tá? E pro segundo semestre a gente tem muita aula ao vivo que você pode tirar as suas dúvidas, tá bom? Mas vem aqui que eu vou te mostrar. E aí nós usamos o Notion e nós usamos o Excel, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que a gente usa os 2 ali, pra que serve cada um deles. Então vamos lá, para toda obra que você for executar, siga essas etapas aqui. Natália, e se eu não seguir? Gente, você cobra ali os seus 2 mil, 3 mil reais para executar uma obra por mês, né? 2, 3 mil por mês. Você quer valorizar o seu serviço? Você quer cobrar mais por aquilo que você entrega, por aquilo que você está fazendo? Você precisa entregar mais, você precisa agregar valor, você precisa ter um controle de obra, você precisa ter um banco de dados, você precisa saber trabalhar. Isso que eu falo trabalhar, gente, é porque muita gente na parte de reforma não consegue ganhar dinheiro com reforma, mesmo que reforma seja uma área muito lucrativa. Por quê? As pessoas não aprenderam a fazer reforma. Reforma se ganha no tempo, se ganha na agilidade. Quando eu tenho um banco de dados, eu consigo ganhar tempo. Eu consigo ter ali, fazer um orçamento mais rápido, uma organização, um planejamento de obra muito mais rápido. Isso me gera tempo e tempo é dinheiro. Eu não posso ter retrabalho, eu preciso ter uma sequência ali exata, tá bom? Então vamos lá. Primeira etapa que você tem que fazer, que é a etapa preliminar, que são dados do cliente, elaboração do contrato e pagamento da entrada. Onde tá isso daqui, gente? Eu sempre vou falar, tudo que
você for fazer, você precisa, eu vou entrar aqui no meu, você precisa ter um controle de tudo. Não adianta falar assim, os dados que eu preciso vou mandar lá no WhatsApp. Não, você precisa ter um controle. Eu vou mostrar aqui pra vocês um dado real, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma aba no meu Notion de planejamento de obras e minha equipe, ela tem acesso a esse daqui. Eu vou dando acesso a eles aqui e não paga, tá? Então, aqui eu tenho meus clientes que estão na etapa de planejamento de obra. Então, vou pegar aqui esse cliente aqui que acabou de entrar, a gente ainda não fez nada com ele. E aí, eu coloquei aqui a data de hoje, dia 10 de julho, tá? Então, aqui, como que eu coloco? Eu crio esse card, então eu pego o modelo ali, eu duplico ele, eu coloco o número, que é o código do meu cliente, e aqui o nome do meu cliente. Esse nome pode ser o nome dele, pode ser o nome da obra, a forma como você padronizou no seu escritório. Nesse caso aqui, a gente colocou o nome do prédio e o sobrenome da família. Quer dizer que está na etapa de planejamento do cliente. Agora, ele acabou de entrar em orçamento detalhado ou documentos pré-obra, enfim, a gente vai mudando essa parte. Quem é responsável sou eu, 10 de julho, e quando começou. Então, a etapa preliminar o cliente falou assim, Natália, dei o ok, vamos começar. Você tem de 2 a 3 dias para fazer isso no máximo. O que é? Eu preciso dos dados do meu cliente para elaboração do contrato. Eu venho aqui, pego esses dados aqui, então não é, faltou CPF, faltou RG, faltou e-mail. Não vai faltar dados aqui para você. Você vai copiar isso daqui, vai mandar no WhatsApp pro seu cliente, ele vai mandar os dados aqui na frente, você vai clicar aqui, você vai ter um modelo do documento de contrato, você vai colocar os dados do seu cliente, da obra, tudo, vai mandar para o seu cliente, o contrato com o cliente foi feito, ele vai te pagar a entrada, você vai gerar a RT da obra e vai conferir se necessários os documentos para o condomínio. Isso daqui a gente chama de etapa preliminar. Gente, aqui ele é o passo a passo, ó. Não é, etapa preliminar, qual que é primeiro? Não é conferir os documentos no condomínio. Primeiro, você precisa que o seu cliente te passe os dados, você precisa que ele te pague a entrada e assine esse contrato. Então, assim, o cliente falou que vai fechar comigo, eu já pego os dados, mando pra ele, ele me passa os dados, eu faço o contrato e ele já me paga a entrada. Ele me pagando a entrada é que eu vou fazer aí a RT da obra, eu vou conferir se precisa de algum documento no condomínio e vou fazer essa lista de funcionários e enviar pro condomínio, que é mais ali na parte de etapa da obra, tá? Etapa preliminar. E aí a gente entra de fato o planejamento. Então, os documentos que eu pego com o arquiteto, projetos complementares, o link do Drive que os arquitetos me mandam, eu coloco esse link aqui e eu tenho fácil acesso a ele em uma só página. E aí a gente entra na parte de orçamento detalhado e pra mim isso daqui, gente, ó, eu amo orçamento detalhado e eu simplesmente amo esse template, ele é incrível assim. Foi a forma que eu encontrei de controlar tudo que a minha equipe tá fazendo. Então, quando eu tô longe, eu sei qual etapa eles estão, tudo que eles estão fazendo, se tá certo, se tá errado, eu vou corrigindo a hora que dá, e aí eu consigo delegar. Isso daqui é incrível, eu amo. Então, vamos lá. Aqui, gente, o que acontece? Você vai lá, pega uma obra, aí você pega o seu projeto, pega a sua agendinha, e aí você começa a anotar. precisa levantar esse orçamento, aí você vai dando cheque com o seu grifa-texto na sua agenda. Gente, quando você é sozinho, beleza, isso funciona. E quando você tem uma equipe? E além do mais, por que você faz a sua agenda que essa agenda vai se perder, vai ficar riscado, você não vai entender mais nada? Então, esses dados que você levanta na hora de fazer um orçamento, você vai concentrar eles em um só lugar. Então, por exemplo, demolição. Demolição, eu venho aqui e aí eu coloco o projeto que tá. Então, daqui 5 anos eu quero entrar nesse apartamento, porque eu peguei um apartamento mais ou menos parecido e eu quero lembrar o que a gente orçou aqui e quanto ficou. Então, eu tenho o projeto em uma página, eu tenho o projeto que eu clico aqui, eu abro o projeto. Aqui eu tenho o escopo dos serviços. E aí eu começo a escrever. Demolição de parede em alvenaria, 15 metros quadrados.
Retirada de revestimento de parede mais regularização, 20 metros quadrados. Impermeabilização do piso. São do piso do banheiro, 10 metros quadrados. Tá. Então aqui eu vou levantando todo o escopo. E aí, gente, eu vou até dar uma dica pra vocês, que eu vejo que muita gente falha. Ah, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Quem levanta o escopo das atividades é você, que é o gestor de obras, tá? Não é a mão de obra. O que eu vejo muita gente fazendo é o seguinte: você pega aqui o projeto, você entra aqui no projeto dos arquitetos, aqui eu tô com um projeto aberto, aí você pega esse projeto e manda pra mão de obra. Aí aqui tá escrito assim, ó, isolar pão de chuveiro, remover rodapé de todas as paredes do ambiente. Aí você manda pra mão de obra e ele considera remover rodapé e mais não sei o que. E, gente, aqui é retirada dos revestimentos do banheiro. Então, aqui antes era rodapé, mas a construtora colocou e não tirou. Então, a gente analisou lá. Então, por mais que você fale pra ele, é retirada dos revestimentos, ele vai considerar retirada do revestimento e assentamento de um novo revestimento. Qual que é o problema disso? Então, você foi lá e considerou assim, ó, retirada de 20 metros quadrados de revestimento de parede e aí eu vou colocar aqui 6 metros quadrados, 6 metros quadrados de retirada de piso do banheiro. E aí você vai colocar assentamento. Só que qual que é o erro aqui, gente? É o gestor que faz isso, que pensa nos escopos das atividades. Vamos lá, eu tô com um ambiente aqui, isso aqui não é uma aula de orçamento, mas para vocês entenderem. Eu vou tirar o piso disso daqui. Se eu deixar a argamassa antiga regularizar e vir com um novo piso, o que vai acontecer? Essa área do banheiro vai ficar mais alta, o nível do banheiro vai ficar mais alto do que o quarto, então eu vou ter um problema, eu perco a altura. Então eu não posso só retirar o revestimento do banheiro, eu tenho que retirar a argamassa antiga. E quando eu tiro a argamassa antiga, vai ficar alguns buracos, eu preciso dar uma camada de regularização para eu poder impermeabilizar. Porque quanto mais buraco, quanto mais irregular tá, a impermeabilização ela não vai se encaixar certinho, não vai dar. Então, o que vai acontecer aqui? Ele orçou para tirar e para colocar. E aí, você tá acrescentando regularização das paredes. Então, vai ser 20 metros quadrados de regularização. Se eu cobrar R$30, 2 vezes 3, 6. Vai dar R$600 de regularização, fora o material. E aí tem impermeabilização, que ele cobra ali uns R$8 o metro quadrado. R$8 o metro quadrado. Então aqui você vai ter, sei lá, uns R$750, uns R$150, enfim, que seja. Baratinho só o piso. Mas aqui você já teve um aditivo no seu orçamento de R$750, tá? Isso eu tô colocando aqui valores por cima, que eu nem tô fazendo conta. Então, assim, quem levanta o escopo das atividades é você, que é o gestor de obra. Então, ó, vou até entrar em outro aqui, vou apagar aqui, que esse cliente a gente nem começou. Vou pegar aqui um que a gente tá planejamento de obras. Desse daí, ó, Isabela. Aqui, eu entro no orçamento detalhado. Eu tenho aqui demolição e construção e Paraná, que é a mesma equipe. Eu tenho proteção do apartamento, retirada e regularização do revestimento do box, retirar a argamassa antiga, impermeabilização novamente do box, então deu aqui 63. Retirada da porta da suíte master, remover rodapé, isolar ponto de chuveiro, construção do banco. Então, gente, entende uma coisa. O escopo das atividades, quem faz é você. E é por isso que eu vejo muita gente que chega lá na obra e fala assim: ai, a mão de obra disse que não orçou isso e aí teve aditivo no meu orçamento. Claro, só tem aditivo quando você não levanta o escopo, quando você manda o projeto e você não levanta. Você fala para eles o que eles vão fazer, quais as atividades que eles vão fazer e como vai orçar. Então, se o seu escopo, se aqui no orçamento você não sabe as atividades que vão ser feitas, como que você quer fazer um cronograma de obra que funciona, que não atrasa?
Como que você quer gerir a obra com controle de qualidade, gestão, excelência, se você nem sabe as atividades que estão acontecendo? Por isso que vira aquela confusão na obra. Ai, meu Deus, esqueci de orçar impermeabilizante, agora tem que ir lá comprar e agora tem que vai fazer e blá. Aí fica todo mundo nessa loucura, meu povo. Então não é assim. Então você quer executar a obra? Tenha essas atividades. O Notion a gente usa aqui para controle interno, para os nossos bancos de dados. Então, por exemplo, eu entro nessa cliente. Aqui eu tenho os projetos que a gente usou para levantar o escopo das atividades. Então, aqui eu tenho o escopo dos serviços. E aqui eu tenho a mão de obra. Então, nós tivemos 2 orçamentos, um de 8.500 e outro de 8.000. Nós fechamos com o mais caro, porque a minha cliente já conhecia ele e quis fechar mesmo ficando R$500 mais caro. Ficou um pouquinho mais, a gente negociou. Então, nós temos aqui a data que foi enviados esses orçamentos e foi aprovado. E conforme for acontecendo os pagamentos, a gente tem aqui é o orçamento que ele me passou. Ó. Ele me passou dessa forma aqui o orçamento. Então, ó, ficou 11.000, a gente foi tirando algumas coisas, ficou 8.500. E nesse caso aqui, a minha cliente, ela pagou o valor tudo de uma vez, porque a mão de obra, ela entrou e saiu. Não é aquela, igual o eletricista, que entra, faz uma parte, depois volta, faz outra parte. Então, aqui a gente tem o controle desses pagamentos. Em contrato, quer dizer que é daquele valor, 8.500. Deixa eu entrar na elétrica. Nessa obra aqui a gente não teve aditivo, mas tem uma outra obra que nós tivemos um acréscimo. Aqui vou mostrar pra vocês. Elétrica, ó. Então, aqui a gente teve um orçamento só, não orçamos mais, 5.000, só que a gente teve um aditivo de R$450, porque a cliente, ela quis o quê? Colocar câmeras, tubular as câmeras, e quem passa essa infra é o eletricista. Então, daquele valor de 5.000, nós pagamos um primeiro valor de 2.500 no dia 23/2, no dia 25/5 a gente pagou um aditivo de 450 e agora tá faltando mais 2.500 do valor do valor em contrato, tá? Então o Notion, ele é pra gente ter esse banco de dados. Então, por exemplo, aqui nessa obra que eu tava lá pra vocês, deixa eu ver se eu acho que no da Isabela. Ó, é um apartamento de 100 metros quadrados. E aí, quando eu entro aqui, eu tenho também o meu banco de dados. Então, para essa obra, a gente gastou de material elétrico 2.225. Então, 2.225 dividido por 100 metros é uma média de R$22,25. Então, em torno de R$25 por metro quadrado, a gente gastou com fiação, com caixinha, com tubulação, essa infra bruta. Isso quer dizer que quando eu for pegar um apartamento daqui 4 meses e ele for de 200 metros, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse valor aqui, então 200 vezes 25, que deu uma estimativa. O que eu vou colocar para o meu cliente é R$5.000 de material. É uma estimativa. Tá vendo que eu já joguei para mais? Deu 22 e pouco, eu joguei para 25. Então, já passou. Gente, outra coisa. Isso daqui eu tô só resumindo para vocês algo que está completamente aqui no manual prático para orçamento que você encontra dentro do gerenciamento de obras na prática, tá? Você consegue ter acesso a esse manual e aqui eu já te dou o meu banco de dados com algumas obras e como você pode retirar esses materiais, ó, R$25, R$35 de todas as mãos de obra, tá? Então, se você quiser comprar o template, você pode comprar só o template, esse daqui, né? O manual não. E se você quiser o manual, quer saber como usar? Entra no gerenciamento de obras na prática, gente. É a última chance que você tem, tá bom? Então, vamos lá. Para você gerenciar uma obra, por que eu tô focando exatamente nisso? Porque vocês têm que focar nesse orçamento detalhado, gente. Esse daqui, ele vai dizer se a sua obra vai ter sucesso, se ela não vai ter sucesso, como que ela tá. Então, o Notion, ele é sempre para controle interno. Notion, controle interno. É como se você tivesse um sistema, controle interno. É o sistema da sua empresa. É o seu banco de dados, tá? Controle. E o Excel, ele é para o cliente. O cliente, gente, ele quer coisa rápida, ele quer coisa fácil. Ele quer entrar, ele quer ver o orçamento, o que foi, ele quer ver valor. É mais enxuto, tá? Quanto que eu tô gastando, quanto que eu não tô. Então, até essa coluna aqui
é o que a gente apresenta para o cliente. A partir daqui, do aditivado, valor gasto, é o que a gente controla durante a obra, que aí o cliente vai ter ideia daquilo que foi planejado e quanto que ele já gastou, tá? Então, a gente tem esse controle das obras. Então, o Excel é para o cliente e o Notion é para nós. Feito esse orçamento, gente, a gente tem uma apresentação com o cliente dentro dessa planilha do Excel. O cliente dando o ok, a gente faz o cronograma da obra. A mesma coisa, a hora que eu entro aqui, ó. Deixa eu ver se eu entro aqui. Eu tenho obras em andamento. Então, todo o controle da obra, toda a parte de cronograma, a gente controla aqui pelo Notion. Então, por exemplo, semana 1, a gente sempre divide o cronograma em tarefas da nossa equipe, controle de qualidade das tarefas que vão ser executadas naquela semana e as atividades separado por equipes que vão executar naquela semana, tá? Esse daqui é o nosso controle interno. Por exemplo, o cliente, ele vai receber aqui, ó. Olha, gente, o cronograma, a gente tem a primeira etapa de elétrica iniciando no dia 8, indo até o dia 14. Beleza, ele sabe que tem a elétrica, ar-condicionado e tudo mais. Só que aí, na próxima semana, a gente tem o quê? Vai iniciar, vamos supor que a gente tá aqui no drywall, vai iniciar a pintura. Então, uma semana antes de iniciar a pintura, no meu cronograma vai estar o quê? Confirmar com o pintor início na próxima semana. Pedir materiais de tinta. Então, a gente sempre está programando a atividade futura e não a atividade agora. É uma coisa que eu sempre falo aqui para minha equipe. Se uma atividade está acontecendo agora, vocês já programaram ela lá atrás. Agora, você tem que pensar na frente. Então, por exemplo, aqui na semana 2, ia começar, ó, atrasado. Quer dizer que atrasou alguma coisa. Ó, checklist e revestimento. Então, o revestimento urgente, cobrar finalização. Deixa eu entrar em outro aqui. Semana 1. Então, aqui na semana 1, a gente teve pedir materiais de construção, saco de entulho, pedir materiais de elétrica, ó. Ó, olha aqui. Confirmar com o azulejista, início na próxima semana. Ó, confirmar se o projeto de paginação está na obra. Então, o que que acontece, gente? Semana que vem vai começar o revestimento. Eu não posso deixar para ver se a paginação tá na obra no dia que começar. Eu não posso ver se tem material na obra no dia que vai começar. Então, o que que eu faço? Uma semana, no cronograma de uma semana antes, eu coloco conferir com o azulejista o início na próxima semana. Pedir materiais de elétrica, porque vai começar na próxima semana também. Conferir com o eletricista início na próxima semana. E tudo que for surgindo de novas demandas, a gente vai colocando aqui também. Então, a gente separa por tarefas internas, controle de qualidade e as tarefas que vão ser executadas. E para o cliente, a gente tem esse cronograma mais enxuto, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem, então, o orçamento detalhado, fez o orçamento detalhado, fez o cronograma de obra, tanto no Excel quanto no Notion. Agora, você vai fazer alguns outros que são rapidinhos. Programação de pagamentos. Então, aqui a gente entra no... que a gente só faz no Excel. Programação de pagamentos. O eletricista, ele é uma atividade que vai do começo ao fim. Então, eu pago uma parte para ele agora, outra parte no meio da obra, uma parte no final da obra. Já o encanador também, nesse caso aqui, ele vai entrar uma vez e vai sair. Agora, por exemplo, o gesseiro, ele entra, faz o serviço dele e não volta mais, tá? Então, o serviço dele tá feito, não é uma atividade que ela tem várias etapas. Então, a gente já paga também tudo de uma vez. O vinílico também, ele entra, faz o dele e sai. Então, a gente faz essa programação de pagamentos e manda para o cliente, tá? Contrato com a mão de obra e confirmação de início, que a gente coloca. Documentos para início de obra. Aí, a gente entra ali na etapa de planejamento, naquela sequência. Olha, condomínio, a gente vai iniciar a obra. Precisa de alguma declaração? Precisa enviar alguma coisa? Precisa, a gente manda. E o protocolo início-obra, que já é um protocolo que a gente coloca aqui junto com o cronograma. Por que protocolo início-obra? Ele é antes da obra começar. Lembrando que as placas, chave, projeto, confirmar. Gente, imagina eu vou começar a obra na segunda-feira e eu deixo para confirmar se tem energia na segunda-feira. A energia demora 3, 4, 5 dias para ligar. Eu vou perder a semana. Então, eu preciso fazer esse protocolo início-obra antes da obra de fato começar.
O que vai no protocolo início de obra? Tudo anotado aqui. É só você copiar e ir para todos os clientes, tá? E aí, protocolo início de obra e a gente, de fato, finaliza essa parte de planejamento de obra. Natália, se eu não seguir essas etapas, gente, você quer aumentar quanto você cobra na sua obra? Você quer deixar de cobrar 2 mil, 3 mil reais por obra e começar a cobrar 5, 6, 7, 8 mil numa reforma, num apartamento? Você precisa agregar valor, você precisa ter uma entrega maior, senão você vai ser sempre comparado com um tocador de obra e não um gestor de obras. Então, você precisa ter uma excelência em tudo isso. E o que muita gente não faz, gente, é a questão dos bancos de dados, é a questão de ter um controle. Eu sei que a agenda física é legal, eu sei que os papéis que você anota é mais gostoso, mas enquanto você não tiver uma gestão ali sua, um produto, né, como que fala? Esse sistema de gestão, mesmo que seja você só na equipe, quando você contratar uma pessoa, você também não vai conseguir ensinar ela. Então imagina, o Notion é bom por causa disso, porque ele é grátis. Então se você não tem uma demanda alta hoje para pagar um sistema, você pega o Notion, ele é grátis, você só pode comprar o meu template, ele já vai ser grátis, você não vai precisar pagar nada. Você já começa a usar como se você já fosse uma empresa. Então quando você contratar uma pessoa, você já vai conseguir ensinar para ela tudo isso. Já vai estar mais fácil, familiarizado. Então o planejamento de obra, ele vai te diferenciar, ele vai te levar para um outro lugar no mercado e isso precisa ter. E aí do planejamento de obras, que varia muito de obra para obra, mas para apartamento a gente pede em torno de 15 dias para o orçamento, 15 dias para o orçamento detalhado. E se o cliente aprovar o orçamento, ou se ele pedir alteração até no momento que ele aprovar 100%, em torno de uns 7 dias para início de obra. Que aí a gente faz contrato, programação de pagamentos, documentos para início, protocolo início-obra. E aí a gente confere com todo mundo para iniciar. E aí nós entramos na parte de gerenciamento de obra. O gerenciamento, gente, depois que você fez o planejamento, isso daqui fica muito fácil mesmo, eu garanto para vocês. Vocês já estão com o orçamento pronto, com o cronograma pronto, com quem vai fazer, como vai fazer, o escopo das atividades. Agora você só precisa o quê? Controlar tudo isso. Então você vai controlar o cronograma, vai controlar o orçamento detalhado, mais os controles de gastos, ou seja, comprou uma notinha de vassoura. Você tem que pegar essa nota, você tem que anexar em algum lugar e você tem que jogar essa nota para os clientes, que é esse documento que a gente usa aqui, ó. Controle de gastos. A gente vai colocando aqui os documentos e vai alimentando o orçamento detalhado, tá? Depois a gente tem um relatório fotográfico, que são as fotos da obra que aconteceram naquela semana, a data do relatório, aqui a gente tem a porcentagem e as fotos que a gente também manda semanalmente para cada cliente, tá? Toda sexta-feira a gente tem o fechamento de tudo. E aí nós temos os documentos finais, que é quando a obra termina e você entrega tudo. Então a gente tem uma lista que é assim, olha, o eletricista tal, da empresa tal, foi que te atendeu, o número dele tá aqui. O fornecedor de marmoraria é esse, o vendedor que atendeu a gente é esse, o telefone deles estão aqui. Porque se eles tiverem alguma dúvida, se precisar de alguma coisa, eles mesmos podem entrar em contato e eles também têm o contato de todo mundo que foi feito. Sem falar que pra gente também, né, tudo reunido em um só lugar. Localização dos drivers, então a gente pega um projeto e a gente coloca no projeto a localização dos drivers, fornecedores e vídeo, os relatórios com tudo funcionando, a torneira saindo água, que tá saindo água quente e tudo mais. Que tá saindo água no chuveiro, que tá a elétrica funcionando, tudo aceso, pra ver que a gente entregou a obra. É tipo um relatório final, né, de entrega de obra, que prova que tá acontecendo. Então, gente, se vocês querem executar qualquer tipo de obra, se vocês querem valorizar o serviço de vocês, vocês precisam seguir todas essas etapas. Dividam isso daqui em setores. É o setor de planejamento, você nunca vai iniciar o gerenciamento se esse setor ele não tiver completo, se ele não tiver perfeito. E você precisa ter um lugar onde vai criar esse banco de dados,
Hoje, gente, vocês precisam aprender a gerenciar a obra. Senão, vocês não ganham dinheiro, senão vocês entram na obra e vocês não sabem o que está acontecendo, vocês não têm previsibilidade, vocês não conseguem sair, fazer uma viagem. Eu tô saindo viajar agora 15 dias, depois eu saio viajo mais 15 dias. Por quê? Eu tenho previsibilidade das atividades. Eu sei o exato momento onde cada obra tá. Quando eu entro aqui, o pessoal da minha equipe fica lá, ó, postando essa obra do Eric. Ele posta tudo que tá acontecendo. Ele coloca aqui as datas que foram marcadas, quando que essas atividades vão acontecer. Então, assim, gente, se você não tiver isso, você sempre vai ser escravo do seu trabalho. Você não tem previsibilidade, você não consegue saber se tá certo, se tá errado e passar uma segurança para o seu cliente. Então, foque nessas etapas. Se você não tem uma dessas etapas, crie elas, crie processos, aprenda a delegar essas funções, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir valorizar o trabalho de vocês, vocês vão ter uma organização maior e, consequentemente, vocês vão faturar mais, porque organização e tempo, isso nos traz dinheiro. Nós vendemos a nossa hora. Quando nós conseguimos otimizar o nosso tempo, isso quer dizer que a gente está colocando mais dinheiro no nosso bolso. A gente consegue aumentar e demandar e escalar ainda mais. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, se essa aula foi útil para vocês, não se esquece de se inscrever no canal e comenta assim: Natália, foi sensacional a aula. E também me dá ideias de novos vídeos, né? O que vocês gostariam de ver por aqui? E aí, estou ficando por aqui. Um beijo e até depois.